Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, eu sou Andréia Roma, CEO da Editora Líder, e hoje nós estamos aqui no podcast Série Mulheres, mais um bate-papo sensacional, né, sendo direcionado com muito carinho a cada convidada, a cada mulher especial que faz parte desse contexto geral. Eu quero já pedir agora para você, por favor. Estamos no Spotify, estamos no canal do YouTube da Editora Líder, estamos no Instagram. Por favor, nos procurem. Eu tenho certeza que você vai gostar muito das publicações e vai gostar do que nós estamos fazendo cada dia mais. Isso é muito importante e faz toda a diferença para o nosso crescimento, para o crescimento do nosso país. Afinal de contas, nunca foi tão importante falar de história, falar de propósito, falar de temas tão importantes que fazem a diferença na vida de cada uma das pessoas. Então, vem com a gente, aproveita esse bate-papo bacana, que hoje nós estamos aqui gravando na Abrap. Pois é, que bacana, né? E hoje nós temos uma convidada especial. Nossa convidada, Arlete Nesi. Tudo bem, Arlete? Oi, André, tudo bem? Feliz que você está aqui com a gente. Eu que estou muito feliz, é muito gratificante estar aqui com vocês. Ah, imagina. Eu falo para Elaine Turati, nossa coordenadora e curadora maravilhosa nesse livro Mulheres na Maravilhosa. Previdência Complementar. Eu falo, mas que mulherada boa, hein? Você trouxe para esse livro. Ela, Andréia, já tem fila para o próximo. Eu falei, mas que delícia trabalhar com essas mulheres, com conhecimento que cada uma tem, né? E o carinho que cada uma tem para despertar no outro, né? A vontade de realmente conhecer mais sobre a previdência complementar. Eu, como editora, fico muito feliz, tá, Arlete? Sou Hum, suspeita. André, na verdade, acho que é uma combinação de fatores, né? Além de esse livro ele contar com mulheres especiais, especialistas no tema da previdência complementar, você, a sua editora, a sua equipe realmente animam a gente, tem um impacto muito importante para que a gente leve para frente a questão da previdência complementar e outros temas tão relevantes aí para o nosso país. Ai, que Parabéns. bacana. Muito obrigada. Eu já comecei bem, né? Já Já. comecei bem com elogios, isso é bom. Eu fico muito feliz, sabe, de fazer alguma coisa por nós mulheres, É verdade. né? Eu falo que durante muitos anos nós fomos esquecidas, e sim, isso aconteceu, né? E a nossa voz não chegava ao palco. E hoje poder levar mulheres para o palco da literatura, que é a base que eu trago, que é o conhecimento que eu trago, fazer com que essas mulheres entendam que a história dela pode transformar alguém, né? Que o que elas ensinam pode mudar a percepção e a vida de alguém, faz toda a diferença. Toda a diferença, e eu não tenho dúvida que esse formato realmente inspira, né, essas mulheres, esse grupo de autoras aí para trazer realmente um legado e servir de exemplo para muitas outras mulheres. Ai, que bom. Feliz, feliz Muito, que você está muito, aqui muito. comigo. Feliz demais. Mas quem. Vamos começar, né? Aquecer, que é bom aquecer. E eu falo que você tem muita coisa boa para ensinar, né? Arlete, quem é você no mercado da Previdência Complementar? Puxa, que pergunta incrível, né? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e de compartilhar a minha história. Mas quando a Elaine ela fez o convite, e até por indicação de outras mulheres, como a Adriana, que também é coautora, eu não poderia deixar de mencionar aqui essas mulheres, e tantas outras aí que estão no nosso livro, quando veio esse convite, eu refleti sobre essa oportunidade, eu lembrei da minha história de criança, né? Aquela história de criança, quando mandou uma cartinha para o prefeito, parabenizando pelo aniversário da cidade, quando vieram falar comigo, quem era essa menina, eu tinha 13 anos na época, e o que eu queria pedir para o prefeito, eu pedi para arrumar a pracinha, que minha mãe limpava e trazia um bem-estar para as pessoas, eu achava que aquilo era importante para a sociedade, então eu já tinha aquilo,
E a previdência complementar, ela começou na minha vida quando eu entrei no Banco do Estado de São Paulo, o antigo Banco do Estado de São Paulo, Banespa. Então, ali eu tive primeiro contato. Foi uma oportunidade que veio a mim, né? A primeira oportunidade, carteira de trabalho assinada, você já tem a previdência social, que é algo valiosíssimo para todo cidadão que trabalha, que tem renda. E aquele que gera renda, é importante saber disso, mas a previdência complementar, o primeiro contato foi com esse trabalho, né? E a partir daí, a educação, a minha experiência profissional, pessoal, e mudanças no sistema financeiro foram realmente agregando maior conhecimento, informação e crescimento aí na área de previdência complementar. Hoje, eu atuo como professora, especialista no tema, pesquisadora também, e sou cofundadora de uma plataforma de educação financeira previdenciária no GVPrev. Que bacana, né? Pouca coisa, e é gostoso te ouvir falar, né? Como você traz a tua carreira, o teu olhar, a tua experiência, né? A plataforma eu já conheço e recomendo para todo mundo, porque realmente faz toda a diferença. Eu falo que nós precisamos de educação financeira. E quando eu falo de educação financeira, é entender o que de fato faz com que eu me conecte com uma aposentadoria, ainda não tendo tempo de aposentadoria. Mas como eu posso me conectar com essa aposentadoria, né? E como eu posso entender como fazer isso. E você traz tudo isso, Arlete, com o teu conhecimento. Então, eu queria começar perguntando a você como a educação financeira pode ajudar a melhorar a preparação de pessoas, de brasileiros, né? Nesse olhar referente à aposentadoria. Porque hoje no mercado nós temos muitos erros, né? E muitas pessoas não conseguem identificar. Mas eu quero que você traga o teu olhar em relação a isso. Uhum. Obrigada pela pergunta, de extrema relevância. A educação financeira e previdenciária é a base para a mudança de vida de qualquer cidadão, daquele cidadão que se preocupa com o eu no futuro, mesmo com os desafios do presente. E quando você é educado, né, consegue desenvolver essa educação financeira e previdenciária, você vai pensar o que é planejamento, saber aquilo que realmente você precisa hoje para amanhã. E, ao mesmo tempo, ao adquirir o conhecimento, de como funciona, o mercado financeiro e o mundo da previdência, você quebra barreiras, que eu também chamo de erros, né? O primeiro é achar que a aposentadoria está distante, né? Que a aposentadoria está distante, eu posso deixar para amanhã. Um outro muito comum também é que eu preciso ganhar muito dinheiro, ou ter muito dinheiro para poder investir, para poder começar. Eh, e o terceiro, e não menos importante, é você conhecer os instrumentos financeiros, e saber como o mercado financeiro pode trabalhar a seu favor para formar essa previdência. Então, eu digo que essas são barreiras que elas são quebradas por meio da educação financeira e previdenciária. E aí, quando eu falo desses aspectos de medo, de procrastinação, de uma decisão que você pode tomar hoje pensando no futuro, a gente está falando de fatores comportamentais. Então, esses fatores comportamentais, se não bem trabalhados, eles podem impedir uma decisão bem informada, inclusive. Então, é importante a associação dessa consideração, desse entendimento de como funciona o comportamento humano nas decisões que precisam ser racionais. E faz toda a diferença, né, Arlete? Eu falo que no Totalmente. final do dia, quando você se conecta à informação e você tem esse olhar que você acabou de trazer, traz para nós um caminho e uma ponte, Uhum, né? Porque tem muitas pontes que não foram criadas uhum, ainda. uhum, Muitas pontes vocês estão criando, né? Esse movimento de mulheres na previdência complementar tem sido um divisor de águas, inclusive, né? Dentro desse contexto de conhecimento. E quando a gente traz a questão da educação financeira, a aposentadoria e os erros comuns dos brasileiros, é algo que precisa ser olhado com atenção. É algo que precisa realmente ser olhado ao ponto de trazer responsabilidade social. Né? Há pouco eu estava exatamente. falando sobre responsabilidade social em outra entrevista. E eu disse: olha, se mais empresas tivessem a responsabilidade social de incluírem em seus comitês de diversidade, equidade e inclusão a pauta previdência complementar, muita coisa seria diferente, Muita coisa. né? Então eu falo tantas outras coisas que a gente pode olhar na previdência privada, no contexto geral. Poxa, o que eu de fato posso fazer, o que eu de fato estou fazendo.
Eu gosto muito de trazer esse tema porque eu falo que no mundo editorial, hoje eu sou considerada a única editora, não no Brasil, mas no mundo, com um projeto com o selo editorial Série Mulheres. Pode ter E a certeza. nossa responsabilidade social tem sido essa, de colocar a mulher na literatura. E qual mais? Trazer a mulher não só em livros coletivos, mas a mulher em livros autorais. Fazer com que a mulher entenda o seu conhecimento e o tamanho do conhecimento que ela tem para outras publicações. Nós precisamos de mais livros, mais mulheres assinando livros, mais mulheres trazendo a sua experiência. E eu não estou falando de dados, eu não estou falando de pesquisa, eu estou falando de dia a dia, De eu estou vida. falando de vida, né? E muita gente esquece disso. Mas o nosso dia a dia comprova, né? Nós temos aí uma questão e uma crescente muito grande na parte do empreendedorismo, né? Eu tenho, no nosso próximo livro, a gente vai ter a idealizadora da Sodier. Eu amo os bolos da Sodier. Vamos fazer propaganda, Quem não uma ama, né? delícia, né? E eu fui ler a história dela, porque eu faço questão, Arlete, de ler as histórias, de Eu olhar as sei. histórias, né? As autoras que estão comigo sabem disso. E Uhum. eu fui ler a história dela, eu me emocionei. A gente está falando de uma mulher que era boia fria. São mais de 400 lojas. Peraí. E quando a gente traz esse contexto do brasileiro pensar em toda a relação dele, né, com o olhar de mudar, o olhar de fazer a diferença, sabe? É necessário pararmos para pensar. O que eu estou trazendo aqui é culturalmente a mentalidade de uma mulher que era boia fria. Incrível, fantástico. Mudou, Quero ler. mudou. Aí você fala, Andréia, como? Mudou. Ela se tornou uma referência. Ela inovou nos seus produtos. Isso para mim é arrepiante. Você quer falar de história para mim? Você quer me ensinar sobre história? Eu falo sobre a minha, né? Eu falo sobre a minha. Uma criança pobre, não tinha dinheiro para comprar livros, não tinha dinheiro para nada, não tinha uma roupa nova. Eu não sabia o que era ter uma roupa nova, um sapato novo na infância. Eu não sabia, eu não tinha uma lancheira. A minha mãe colocava o pãozinho com manteiga dentro de um saquinho, sabe o saco marrom, né? Ainda tem, mas antes era mais escurinho. Dentro do saquinho eu ia para a escola. A sua história é incrível também, inspiradora. É algo que a gente É. precisa trazer à Aham, consciência, né, Arlete? E a gente só traz com a nossa própria história, Arlete. é verdade. Eu cheguei num ponto da minha vida que não é o currículo que você tem. Não é o currículo. É o conhecimento que você adquire ao longo da tua vida. Ao longo da vida, com certeza. Isso ninguém te toma. Isso ninguém te toma. Eu comecei no mundo editorial, era vendedora de livros, né? Isso ninguém te toma. Isso a sociedade não te toma, né? A concorrência não te toma, porque ela não consegue concorrer com isso, com a verdade, com a história, com a inspiração, com a doação. No fundo, nós nos doamos. É E a verdade. mulher tem muito isso dentro dela. Ela é autêntica. A gente consegue identificar a verdade, a emoção na palavra, a emoção no que traz. E isso não tem preço. Então, quando eu trago alguém com o seu conhecimento, Arlete, para falar sobre isso, para falar sobre acertos e erros, você é uma grande mentora dentro do que você faz hoje. Né? Quando a gente vai para a plataforma que você traz como base, é sensacional. Eu faço parte da plataforma, inclusive, Que bom, né? aproveite Eu falo, porque o é conteúdo. isso que a gente quer, né? É conteúdos que verdadeiramente nos apoiem. Uhum, E isso faz toda a diferença, tá? Então, só frisando aqui alguns pontos que eu acho que é importante num bate-papo como esse, uhum. né? Porque não é um cafezinho de mulheres. Não, não É é. muito mais que isso. Desde o A gente já começo, passou dessa é, fase de cafezinho. São cafezinhos decisórios. é São verdade. cafezinhos que a gente decide como que a geração vai se interessar por ser uma mulher da Previdência Complementar. E é isso que a série Mulher está fazendo e a líder está validando. É isso. Nossa, é uma grande oportunidade e um privilégio. Essa oportunidade realmente a gente compartilhar a nossa experiência. E quando eu escrevi, eu desenvolvi o capítulo, eu pensei muito, eu falei assim, olha, educação financeira e previdenciária, né? É, porque esse é um preparo para você alcançar essa oportunidade. Porque eu falei a minha história, né? Então, quando você é um profissional com carteira assinada, você automaticamente é inscrito na Previdência Social. Automaticamente. A Previdência Complementar, ela é voluntária. Quem leva isso para você? Sim.
como é que isso chega para você? Sem ser um produto financeiro que se oferece, você precisa entender. E quando a gente fala previdência complementar, você tem os diferentes segmentos, e para você tomar uma decisão de como a previdência complementar ela vai te ajudar no futuro, é preciso compreender também as características, os benefícios. E para você saber diferenciar, você precisa de educação financeira e previdenciária. Então, quando eu penso em previdência, eu penso em oportunidade. Que oportunidade a gente está criando no livro para que as pessoas possam acessar a previdência complementar, Total, porque total. é um sistema que tem a sua complexidade, exatamente por conta dos benefícios e das diferenças que existem dentro da previdência complementar. E criar meios, e esse livro é uma oportunidade de fomentar a previdência complementar, e em especial a previdência complementar fechada, onde que a gente chama fechada, mas na verdade onde você tem a participação, né, uma governança que eu chamo de participativa, sem fins lucrativos, com o único objetivo de gerar retorno através dos investimentos para complementar a renda de aposentadoria, para formar aquela reserva. Para você tomar uma decisão informada, é preciso você conhecer esses sistemas, né? Então, daí a importância de a gente ter essas várias histórias dentro do livro, Mulheres na Previdência Complementar, e você extrair, dar oportunidade para outras pessoas entenderem o que é a Previdência Complementar e como alcançar. Para isso, você precisa estar preparado, e a gente dá esses instrumentos dentro do nosso livro. Com certeza, e faz toda a diferença, Toda né, a Alete? diferença. Alete, quando você traz aí com tanta força e vigor, né, falando sobre isso, o que me vem na cabeça, e eu vejo você muito dessa forma, não sei se você se vê, mas eu te vejo como uma mentora, apoiando também profissionais que estão no início de carreira, tá? Eu vejo muito isso, porque ó, a tua plataforma traz uma missão, assim, lindíssima, né, que para mim foi um divisor de águas, inclusive. Mas eu queria que você trouxesse, né? Como é que esse profissional que está começando agora a carreira dele, está começando agora, como é que ele faz isso, Arlete? Porque às vezes a gente fala, ah, não, não dá tempo. Dá tempo sim, por favor. Ah, não, não vou fazer. Faz, por favor. Né? E eu falo porque eu fui mãe aos 18 anos de idade, sem vergonha nenhuma eu Jovem, tenho, linda, super maravilhosa. jovem, né? Com- Mas eu fui mãe aos 18 anos de idade e eu não tinha experiência nenhuma e tive que aprender a trancos e barrancos e tá tudo certo. Venci, Que né? bom, E que fique tá inspiração vencendo. para as mães que são mães jovens, não se percam, né? Continuem, eu estou aqui, né? Então esse é um lugar que pode ser de outras pessoas. Então eu sempre pontuo isso, né? Para as mulheres não desistirem, a gente precisa de mais mulheres assim. Uhum, Mas eu te vejo muito nessa posição também, além de todo o contexto que você traz da tua área, mas como uma mentora de uhum, jovens no início da carreira, uhum, olhando para a Previdência, olhando para novos investimentos, olhando para o futuro, mas de uma forma que eles possam dar um passo de cada uhum, vez, uhum, né? Eu falo que a juventude se prepara para comprar um carro. uhum, Que ótimo! Se prepara para comprar um apartamento. Sensacional. uhum. Mas o que mais? Excelente, muito obrigada pela pergunta. A gente já falou que a educação é a base, né? Eu tenho duas filhas. O conhecimento a gente passa, agora a decisão depende de cada um. É aí que entra o fator comportamental. E quando a gente fala dessa questão comportamental, é a pessoa ter essa disposição, ou melhor, esse entendimento daquilo que ela deseja e precisa. O que que eu estou falando aqui? Orçamento. O que que eu preciso? O que que eu realmente preciso? E uma outra é criar esse hábito de poupar. O poupar como se fosse uma despesa fixa. Então, isso aqui não é o que sobrar, é aquilo que eu quero guardar, pensando no eu amanhã, no eu lá na frente. Então, é uma visão de longo prazo. É difícil isso, né? Porque a gente é Total. muito imediatista e parece que hoje em dia tudo vem para você ser imediatista e com ganho rápido. Né? Não importa quando você está gastando, mas a chance de você ganhar é mínima, mas se ganhar é muito. Então, isso vem em qualquer mídia, vem essa informação, isso vai minando o conhecimento que a gente passa, essa visão de longo prazo. Então, essa necessidade, esse entendimento daquilo que eu desejo, daquilo que eu preciso, você considerar como uma despesa fixa, separar. E aí, por último, de novo, e não menos importante, a disciplina, você ter consistência nisso. Então,
são fatores que você precisa também explicar por esse jovem que tem esse conhecimento, que existe a previdência complementar, as vantagens, o mundo financeiro, né, de investimentos, considerando ações, títulos públicos, fundos, investimentos no exterior, ou seja, o universo do sistema financeiro e de capitais, a previdência complementar como algo que você planeja lá para o futuro, tem diferentes instrumentos que as pessoas de todas as classes acabam utilizando, mas esse fator comportamental entre o que eu preciso, o quanto que eu vou separar e essa disciplina. Então, eu acho que o nosso livro ele pode contribuir e aquilo que eu escrevi também está relacionado a isso, que é a minha história de vida, né? Quando eu jovem, com 17 anos, comecei a trabalhar e fui comprar minha primeira sombrinha e aí fui comprar minha primeira sombrinha. E aí eu sabia que eu já estava tendo uma previdência pública, uma Sim. previdência, sabe? Eu já estava lá. Quando eu recebia o meu olerite, vinha aquele desconto. Então, já foi quando eu entrei no Banco do Estado de São Paulo, através de um concurso, veio aquela previdência complementar, onde vinha uma parte. Eu falei assim, puxa, isso aqui é bacana. Eu vou continuar, mesmo tendo saído da instituição, eu continuei como autopatrocinada, sabendo dessa construção para o futuro. Então, isso a gente tem que passar também, porque é oportunidade. Com certeza. Além do conhecimento, essa história de vida. Porque a história de vida, ela impacta outras vidas também. Então, André, pensando na nossa geração, nos jovens, eu penso nos nossos filhos, que talvez podem chegar numa meia-idade, queiram reduzir o ritmo de vida, ou seja, vai precisar de mais dinheiro ainda, de mais reserva, mesmo não tendo aquele padrão, alto padrão, porque muitos jovens também não pensam em ficar rico ou ter tudo. Mas mesmo tendo essa vida tranquila, você precisa pagar um convênio médico, precisa Total. comprar um remédio, quer fazer É uma um viagem, básico. precisa. É um básico, né? Então, quanto antes começar, melhor. Então, o jovem realmente nunca é tarde, mas não procrastine. A gente tem que passar essa mensagem para o jovem. Acho que o nosso livro tem essa missão. Tem. E tem e vai passar. Alete, tem e vai passar, não só esse, mas outros que a gente vai lançar, né? A gente tem aí na série Mulheres as metodologias que a gente atua e vocês continuam com a gente, se Deus quiser. Não vou ficar abrindo, tá? Elaine, não vou Tem ficar muita coisa. contando, Essa tá? mulher, gente, André, tem muita coisa, sabe? Que vai ajudar muita gente, já vai ajudar já tem ajudado e vai ajudar muito mais gente. Ai, a Já gente está me ajudando, torce. viu? De verdade. Imagina, imagina. Mas olha, eu sempre converso muito com a Elaine, né? A Elaine, eu falo que eu nomeei ela, né? Na série Mulheres, ninguém fala de previdência complementar ou organiza livros a não ser ela. E isso foi uma parceria, assim, de vida que eu sempre falo, porque a gente traz isso com a gente também, né? Eu falo que ao longo dos anos a gente vai entendendo esse contexto de conexão das pessoas que fazem parte da nossa vida. Então eu brinco com ela, né? Eu falo, "Ó, agora até o fim, vamos embora." Porque realmente a gente precisa dar mais palco, né? E a Elaine, quando ela foi escolhendo cada mulher, e eu sempre fiz questão de saber, Arlete, por que que ela estava escolhendo, né? Porque o pessoal fala, ah, não, a editora não participa, eu participo de tudo. Bastante, viu, Eu gente? sou muito participativa. Não, André, participo de tudo. Eu falo que quando você tem agenda, você consegue. Às vezes você pula uma agenda ou outra, fato é que, graças a Deus, a gente lida com a flexibilidade de muitos clientes e eu sou muito grata a cada um deles, porque às vezes a gente não consegue cumprir a nossa agenda. Fato é que acontece. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido muito nesse contexto geral é que realmente a gente tem uma missão. E a previdência, de todos os livros que a gente tem na série Mulheres, a previdência complementar é uma missão de bem-estar para o futuro. Uhum. Ela tem que estar muito alinhada, muito mais que longevidade. A gente não está falando só de longevidade. A gente está falando realmente da tua segurança. A gente está falando de você se colocar na lista do topo. A gente sempre fala para as mulheres, né? E eu vou trazer algo aqui que fica bem fácil para as mulheres entenderem o que eu estou dizendo, né? Quem já foi fazer os seus exames, né? Seus exames anuais, né? Olhando para quê? Para a saúde da mulher. Quem foi fazer o exame? Se a gente perguntar Eu isso, a faço. mulher, eu também, mas a mulher que está ouvindo, muitas mulheres, muitas executivas, inclusive, André, eu não fiz ainda. Não teve Não tempo. tive tempo. A gente não está na lista do topo. Ou seja, a gente não está no topo da lista. Então, a previdência complementar, ela tem que estar nessa lista.
Tem que estar E nessa ela tem que lista. estar lá no topo, Tem que estar no né? topo. Ela tem que estar, porque ela faz parte de todo o contexto, ela pode ser a base de todo esse contexto. Então eu falo, gente, é tão fácil quando você olha a escassez. A gente sempre vai olhar para uma situação quando olha a escassez. Mas se você olhar a previdência complementar pensando na escassez, com certeza você vai procurar mais saber sobre isso, porque é um tema necessário. Não é um tema da moda que passa, é um tema necessário. É um tema, quando a gente quando a gente traz as ODS, ESG, é um tema social. A gente está falando de um tema social, cultural, é um tema que precisa ser pauta, não só para uma, mas para muitas mulheres, para homens, para empresas, para sala de aula. André, sala de aula. Hoje a gente já conseguiu trazer para as salas de aula, em alguns aspectos ainda estão sendo adaptados à questão da educação financeira. Então, hoje é uma regra, né? Então, a gente começa com uma regra, graças a Deus, né? Porque a gente precisa pensar nisso também. Uhum. Se a gente não prepara esse jovem empreendedor ou esse jovem que vai trabalhar, né? Não só agora no futuro, porque eles estão se preparando, gente. As redes sociais só nos mostram o quê? É saúde, é médico, é dica para viver mais, é exercício. A gente vai ter muita gente muito bem, tá? Correndo, inclusive, muito bem, com mais de 100 anos. Se preparem, né? Se preparem. As pessoas estão se preparando para isso. Então, a previdência complementar, ela entra como algo necessário, né? E E a que vai gente, fazer isso acontecer, né, André? Você total, chegar com 100 anos, com qualidade de vida e tendo controle sobre as suas decisões. Porque quando você não tem essa autonomia financeira, você acaba dependendo de outras pessoas, né? Então, que a gente chegue com saúde, saúde física e mental, mas a saúde financeira tem que ficar também resguardada. com certeza. E olha, como eu te falei, Arlete, estou muito feliz por você estar com a gente, né? Participando desse projeto, espero que esteja com a gente em outros também. Trazer você aqui é trazer um pouco de ensinamento, é trazer a educação financeira, trazer o teu conhecimento através da plataforma e de tantos recursos que você acaba criando, para muitas pessoas. Uhum. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, dentro desse contexto geral. Então, quero te agradecer antes de encerrar, porque para mim faz toda a diferença, né? O livro Mulheres na Previdência Complementar traz sim, eu digo que uma fatia do mercado, vocês representam essa fatia, né? E através da história de vocês, vocês conseguiram conectar a experiência de vocês com o propósito de ser uma mulher na previdência complementar, trazendo a coragem, trazendo o compromisso, trazendo o direcionamento que a própria área trouxe a vocês. Então, acho que a gente tem grandes camaleões aí, mulheres que realmente fazem a diferença, que foram mudando, que foram tendo transições na sua carreira e uma mudança de mindset que complementa todo um cenário necessário no nosso Brasil. Então, muito obrigada. André, eu que agradeço e espero que realmente o nosso livro ele possa inspirar vidas de homens, de mulheres, mas a gente vai estar trazendo aqui, e a gente vai estar trazendo aqui no livro história de mulheres na Previdência Complementar, e a Previdência Complementar como um instrumento que faz parte dessa saúde, né, que a gente espera, desse bem-estar. Então, é um cidadão bem preparado, é um cidadão que busca conhecimento, e isso cria um círculo virtuoso na medida que a gente tem pessoas educadas, essas pessoas vão ter os seus filhos, vão ensinar seus filhos, e assim uma sociedade ela pode crescer e frutificar e trazer realmente bem-estar para a sua população. Obrigada de coração, a nossa coordenadora Elaine e as outras todas que participam ali do nosso livro. Obrigada e sucesso. Eu que agradeço, minha querida. Nós ficamos aqui em mais um episódio do podcast Série Mulheres. Dessa vez o bate-papo foi sobre educação financeira. Nós trouxemos também dicas de uma grande mentora falando sobre quem está iniciando a carreira para entender esse contexto da previdência complementar e outras dicas no nosso bate-papo. Eu espero que você goste e até a próxima.